170. Kiren Saga capítulo 570 Gula 2 Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Mortal, eu nunca vou te perdoar. Vixe-lhe, rugiu para Jon. Eu francamente não me importo. Espera aí. Você é a irmã, certo? Naquele momento, Jon conseguiu identificar Vixe-lhe entre a multidão de Dremora que se parecia muito com ele. A irmã? Ela perguntou confusa. Sim, a irmã de Shikyu. Você. Isso mesmo. Foi você quem o sequestrou. Eu sempre soube que esse inútil cairia um dia tão baixo que ele seria sequestrado por um mero mortal. Vixe-lhe rugiu de raiva e caminhou em direção a Jon, que se divertiu com a ignorância dela. Eu tenho que extinguir alguns de seus camaradas para colocá-lo na linha também? Jon perguntou enquanto exercia sua pressão sobre ela. Ela recuou diante de sua aura bruta e caiu de joelhos. Para Jon, usar a infecção do caos para extinguir as almas dos Deda foi um plano arriscado, pois pode alertar o príncipe da Edrico que criou aquele animus falso que ele destruiu, ou seja, Molag Bal. O que você quer? Ela perguntou. Direto ao ponto, hein? Eu gosto disso. Jon disse e olhou em volta. Eu vim pegar emprestada sua forja e alguma mão de obra, para ser honesto. Ao ouvir sua demanda absurda, Vixe-lhe teve que parar um momento para percebê-la. Minha forja. De fato. E meu Kine. Muito bem. Você está louco. Desde o dia em que fui lambido pelo gato Skooma. Jon estava bem tranquilo com toda a situação, deixando os Daedra que estão em péssimo estado ao seu redor em um estado confuso. Podemos obedecê-lo se você nos conjurar e nos amarrar, mortal. Mas certamente não forjaremos nada para você. Especialmente o humano chamado Krillon. Vixe-lhe fez uma postura firme. Isso não era algo motivado por orgulho ou medo, essas são as regras. Que intrigante. Jon disse, eu certamente ficaria satisfeito se Vixe-lhe do clã Ikerins, um dos ferreiros mais famosos de Oblivion, forjasse algo para mim. Você me conhece? Ela perguntou. Shikyu é um sujeito falador. Jon piscou. Arg. Esse tolo miserável. Ele nem sabe como manter um maldito segredo de um mortal. Vixe-lhe rugiu de raiva. Você pode extinguir sua alma ou condená-lo a um verme mortal. Uau! Jon ficou surpreso com a atitude dela. Você acabou de ouvir isso, Shikyu? Sua irmã é uma vadia. Quando ele se virou e falou com o Daedric Titã amarrado em correntes e arrastado por um minotauro e um Bone Colossus. Vixe-lhe tinha um olhar estranho em seu rosto enquanto tentava descobrir quem era esse Shikyu com quem Jon acabou de falar. De qualquer forma, vamos acabar logo com isso. Lembro que a forja principal fica por ali. Jon sinalizou para Jaques e Uratis segui-lo enquanto ele caminhava mais para dentro da Black Forge. Enquanto isso, Vixe-lhe teve uma ideia estranha sobre o que aconteceu com seu irmão. Espere. Ela rapidamente seguiu Jon, que estava se aproximando de uma das maiores fogueiras da forja. Havia uma grande plataforma e todos os tipos de ferramentas de forjamento extremas. Isso vai ser perfeito. Ele disse cheio de entusiasmo quando se virou para Shikyu. Você também não está feliz, Shikyu? Nós o prepararemos em um instante, sem preocupações. Naquela época, Vixe-lhe alcançou Jon e o viu conversando com o Titã da Edrico, chamando-o de Shikyu. O que você fez com ele? Ela perguntou em um rosto que teria ficado pálido se não fosse por suas cores daedricas. Oh, Ellie? Troquei os vestígios de seu antigo corpo por este magnífico. Como você pode ver, ele é bastante poderoso no momento, mas ainda é o mesmo velho Shikyu por dentro. Jon disse. Vixe-lhe estava olhando para o Daedric Titã em descrença. Ouvi dizer que o Titã Daedrico que guardava a cidade Oca realmente desapareceu, mas nunca pensei que seria. Ela disse enquanto olhava para Jon. Você poderia fazer algo assim? Sim, nada muito difícil. Jon assentiu. Os olhos de Vixe-lhe brilharam com a cor da inveja enquanto ela olhava para o poderoso Titã. Seu humano. Você não tem criatividade. Ela disse. Você está me dizendo que este corpo magnífico é desperdiçado em algum lixo como Shikyu? Não posso acreditar. Jon ergueu as sobrancelhas em surpresa.
Lixo como Shikyu não merece este corpo. Ei, coloque-me lá em vez dele. Coloque-me lá e deixe-me mostrar-lhe o verdadeiro poder que um Dremora Overkin pode reunir. Vishy estava mostrando um lado estranho do Dremora que João nunca tinha visto antes. Ele sabia que os Dremora são os piores dos piores, mas eles tinham um forte senso de parentesco. Shikyu parecia agora um pária. Então, você quer que eu expulse Shikyu deste corpo e transforme você em um titã daédrico? Sim. Faça isso, mortal. Faça isso e eu estarei em dívida com você. Ela disse com um largo sorriso confiante. Bem. João olhou entre Vishy e Shikyu. Enquanto Vishy estava confiante em sua superioridade sobre Shikyu, Shikyu não conseguiu fazer nada além de olhar com raiva total para Vishy, que pediu a João para colocar sua alma no corpo do Daedric Titã. Aqui está a coisa sobre as criaturas da Daedric em geral. Eles não têm crescimento ou desenvolvimento, então nunca ficarão mais fortes, não importa o que façam. Eles nascem com um certo potencial que quando alcançam, nunca contornam. Ter o corpo de um titã daédrico significa que este nível pode ser restabelecido para caber no corpo de um titã. Afinal, os titãs estão no topo da cadeia alimentar de Oblivion. Era verdade que Shikyu era um fracasso como titã e ela seria mais forte do que ele se tivesse a mesma chance, mas João tinha outra coisa em mente. Ele simplesmente estalou os dedos e as correntes que prendiam Shikyu desapareceram. Naquela época, a excitada Vishy viu uma grande sombra cobri-la por trás. Ao se virar, ela viu Shikyu olhando para ela. Irmã. Shikyu falou solenemente enquanto olhava para ela. HMPH. Seu idiota de merda. Eu quero que você saiba disso. Bang sem ao menos deixá-la terminar a frase. Shikyu ergueu a mão e atacou o Vishy. O resultado foi tão horrível que nem pode mais ser chamado de restos mortais. Xexe. Isso é algum guru Intai para você. João disse, cutucando a bagunça sangrenta com a ponta de sua espada. Em seguida, voltou-se para Shikyu. Sente-se bem, amigo. Shikyu não estava nada bem. Depois de ser espancado por João e arrastado por Jax e Urachi e depois humilhado por Vishy, havia um limite psicológico até mesmo para o que um Dremora pode suportar. Deixando de lado a intimidação de João, Shikyu sempre pensou que Vishy um dia o tiraria do controle de João e o devolveria a Cold Harbor como um orgulhoso titã daédrico, mas agora ele perdeu toda a fé em seu clã. Sua irmã era. Ela não é minha irmã. Não mais. Mesmo que João estivesse prestes a agir como se o consolasse, Shikyu levou o assunto de forma muito dramática. Tudo bem. João não estava com humor para ser arrastado para um drama de Drake, então ele decidiu resolver o problema por conta própria. Vamos começar. Ele agarrou a cauda de Shikyu e, de repente, exerceu toda a sua força para lançar o Daedric Titã direto para a fogueira. A cena depois que Shikyu foi repentinamente balançado foi coberta mais tarde por uma fumaça desagradável e erupções venenosas. Moral. Shikyu ficou ainda mais surpreso com isso enquanto tentava impotente escapar da fogueira. Não havia apenas fogo lá embaixo, mas havia até lava misturada com o azul e plasma azul de Cold Harbor, transformando em algum tipo de mistura azul derretida de algum calor intenso. Apenas aguente um pouco. Vou levantá-lo depois que você amolecer. João disse enquanto ignorava completamente toda a confusão que Shikyu estava fazendo lá embaixo. Nesse ponto, ele se virou e encontrou uma bancada próxima cheia de materiais Calderon e Ebony. Jax. Sim, mestre. Você e Urachi começam a procurar por qualquer daquela famosa liga de ébano frio em torno desta forja. Além disso, capture qualquer Dremora em seu caminho e traga-os para mim. Urachi, você está autorizado a convocar mortos-vivos. Maste. Kaar. Ambos os grandes monstros começaram a fazer as tarefas que João lhes deu. Enquanto isso, ele tirou 2 chifres de dragão de seu cubo. E quando diz chifres de dragão, não se refere ao artefato que é um chifre de dragão usado para desabilitar dragões, mas se refere a chifres reais colhidos dos cadáveres de dragões. Os dragões que João matou até agora em número de 4 e eles tinham um grande número de chifres neles. Mestre. Aqui está a liga.
Jax veio puxando um grande carrinho sozinho. Vá verificar, Shikio. Jax seguiu as ordens de John obedientemente, como sempre faz, e ficou de pé sobre a borda da fogueira. Você está bem aí embaixo, Demon? Ele chamou. Foda-se, cabeça de vaca. Shikio respondeu em plena raiva. Jax então se virou para John. Ele disse que o fogo lá embaixo está ficando mais frio. Jax transmitiu. Ah, esse é o espírito, Shikio, esse é o espírito, garoto. John ficou animado, embora tenha ouvido tudo. Foi nesse momento que Urat chegou com alguns mortos-vivos com ele liderando alguns Dremora que foram feitos prisioneiros. Urat, coloque-os no dispositivo de roda ali. Ele abre a chaminé que fornece mais lava à fogueira para que possamos ajudar nosso garoto Shikio lá embaixo a se soltar. Master. O monótono Urat se curvou e olhou para os prisioneiros Dremora que ele tinha que continuar e começar a manejar o dispositivo de roda. De vez em quando, ele usava um chicote composto de ossos curtos para tornar o ato de Dremora mais enérgico. Nada é tão bom em um Urat ao lidar com Dremora. A chaminé da fogueira derramou mais lava com Shikio uivando de dor. Naquele momento, John ordenou que Jax empurrasse a liga de Kongbuni na fogueira para que seu conteúdo derretesse e envolvesse Shikio por alguns minutos. Para Shikio, a dor era agonizante. Para John, é um plano formulado que ele tinha em mente há muito tempo e finalmente está acontecendo. Agora tudo o que ele precisa é golpear o metal enquanto está quente. Nefertiti, sua vez. Da sombra de John, Nefertiti se moveu através da sombra e se transformou em um raio de Shadow Energy que envolveu Shikio. Feito isso, ela se transferiu para cima e o amarrou na grande plataforma enquanto ele lutava e tentava escapar. Em sua mão, John estava sobre Shikio com o Deadlander em sua mão enquanto usava a manopla lendária, o Uraikwad. Ele olhou para Shikio lutando e falou em um tom mórbido. Shikio, meu garoto. O que você experimentou há pouco foi algo e o que você está prestes a experimentar é um animal totalmente novo. Você está pronto? Io. Shikio nem conseguiu responder. O que é aquilo? John inclinou a cabeça. Ele disse que está animado. Jax traduziu. Os olhos de John umedeceram como se ele tivesse sido tocado pelo espírito de Shikio e não pudesse deixar de derramar uma lágrima de homem. Rapaz, estou emocionado. Ele disse, é por isso que iremos com o dobro da dor e metade do sofrimento. Boa sorte. E o Daedlandamer desceu sobre o corpo aquecido do Dedrick Titã, que é misturado com uma forte liga da Edric. Sininho, sininho, sininho por uma hora, John continuou golpeando o corpo do Titã Daédrico, fazendo com que todas as impurezas nele fossem expulsas. Os ossos de um Daedric Titã são feitos de Dragon Materials. Mas como Molag Bal queria aumentar seus números, ele fez uma imitação de tal material que é impossível de adquirir. Por outro lado, John tinha 4 esqueletos de dragões que mal eram tocados e eram muito utilizáveis. John imbuiu o corpo de Shikio com alguns fragmentos dos ossos do dragão que ele tinha e começou a diminuir o tamanho total de Shikio. Ele até usou sua Chaos Infection para destruir a influência de Molag Bal sobre a alma de Shikio. Tal método de artesanato arcano nunca foi usado antes. Um homem mortal redesenhando uma das criaturas daédricas que foram feitas por um príncipe daédrico com materiais de nível premium. Se Molag Bal visse o que John está recriando aqui, ele pode até considerar desistir de sua esfera da brutalidade. No final, o corpo de Shikio ficou bem menor, com apenas 3 metros de comprimento e quase 1 tonelada de peso. Shikio ainda estava sob a influência sombria de Nefertiti, que teve um papel importante nesse grande processo. Neste momento, uma Dremora nua invadiu a área de forjamento para testemunhar o que estava acontecendo. O que? O que você está fazendo? Vishili? Venha e dê uma olhada você mesmo. John a convidou para entrar. Como um Daedra, Vishili pode reencarnar imediatamente após a morte no próximo Azure Prism. Ela ainda estava molhada devido ao processo e não teve a chance de ficar decente. Ela se aproximou com os olhos bem abertos olhando para o corpo deitado em sua grande estação na qual John estava trabalhando. Não. Você arruinou o corpo. Ela disse com um olhar horrorizado.
Olhando para ela, ela deve estar cega pela ganância pela posse do corpo de um titã daédrico. Isso fez com que ela fosse morta uma vez pelo desapontado Shikio, mas ela parecia não desistir ainda. De qualquer maneira, não soa tão ruim para ele. Qualquer que seja. João ignorou. Eu preciso que você me ajude a dar os últimos retoques. Pegue um martelo e bata onde eu disser para bater. Mortal, eu. Ou simplesmente terei que arruinar toda a sua forja e matar todos aqui. João acrescentou um aviso. Desanimado, Vichili pegou um martelo e seguiu as ordens de João pela palavra. Ela é uma ferreira habilidosa e a forma como empunhava o martelo superava em muito João o que o fez passar pela fase de refinamento e ela passou pela reformulação. Com isso, o corpo de toda uma nova criatura foi perfeitamente formado. O rosto ainda era assustador de um titã daédrico, tinha as asas nas costas e os membros poderosos, mas era muito menor e algumas vezes mais aterrorizante. Jax, traga os chifres. Os 2 chifres de dragão que João trouxe foram o núcleo desse processo. Eles eram muito ricos em magia e energia vital, tornando-os alguns dos materiais mais terríveis já usados para forjar qualquer coisa. João ordenou que Jax os fixasse na cabeça de Shikio e Vichili começasse a fundi-los com a cabeça. A aparência final foi algo de se ver. Os 2 chifres eram anormalmente grandes para o rosto, pois cobriam completamente a testa. Eles se levantaram de uma maneira estranha, fazendo parecer que eram coroas em sua cabeça, chifres de boi. O próprio Shikio ficou totalmente preto com o efeito da liga Kongbuni sendo refinada com sua pele, mas agora. No entanto, havia um ponto que João parecia ter deixado intocado. Quando você vai reforjar essa área? Vichili falou, apontando para a terceira perna grande entre as 2 pernas de Shikio. Espere. João olhou para ela com um rosto horrorizado. Você quer que eu bata em outro homem? Com um martelo? O tamanho não está combinando bem com o corpo. Eu só estava dizendo. Vichili explicou. Eu posso ver isso. João acenou com a cabeça para ela com o mesmo olhar horrorizado em seus olhos antes de continuar. É por isso que vamos usar um molde. Um molde? Ela perguntou. Sim. Então. Você quer que eu forje um ou faça um com areia? João ficou ainda mais horrorizado com aquela mulher agora. Deixe-me perguntar algo. Ele disse, tentando averiguar algo. A resposta para tudo é forja na sua cabeça. Ela olhou para o lado sem saber como responder antes de encolher os ombros. Depende. Isso mesmo. Depende. João disse. Machos, humanos e certamente demora, preferem fungos orgânicos. Mofos. Orgânicos? Ela perguntou. Dan. Vichili não conseguiu entender o que João pretendia antes de ter um momento mórbido de déjà vu quando a sombra de uma criatura muito maior a cobriu por trás mais uma vez. Ela se virou apenas para ver Deda recém-criado de pé e levantando-a de sua cabeça com o indicador e o polegar. Shikio. Você não ousaria. Ela disse enquanto o sangue da Edrica escorria de seu rosto. As expressões distorcidas de Shikio eram de absoluta crueldade quando ele respondeu. Como um humano disse uma vez. Vadia, eu quero. E uma grande coisa aconteceu. Tudo bem, Shikio. Termine com remodelando seu irmãozinho e me encontre lá fora. João disse enquanto reunia seu equipamento. Estamos recebendo visitas. João caminhou até a entrada da Forja Negra ao sentir a presença que esperava o tempo todo. Com o Shikio 3.0 já funcional, ele terminará o que começou há quase 3 anos. É hora de se encontrar com os vampiros Volkiar. Shikio, que Daedric Titã, chama drenante de alma, manipulação de tamanho, novo, chifres de dragão, novo, Nublinotas fala Cleo sente a necessidade de ouvir aqui especificar uma informação. Para quem não percebeu quando João fala para Shikio boa sorte remodelando seu amiguinho. E depois saiu foi porque Shikio ia usar a Vichili como molde para seu equipamento kkkk. Peço desculpa por essa nota foi porque assim que eu li eu entendi na hora e fiquei me sentindo mal. Daí eu pensei vai ter gente que não vai entender então eu tenho que especificar. Era só isso agora voltaremos ao vídeo.
Kiren Saga capítulo 571-3 Era um dia normal em Koldarbor, Daedra gritando, almas sofrendo, vampiros sugando suas vítimas. Quase 3 anos neste estranho estado de vazio e ociosidade, tudo por causa de como as coisas se desenrolaram naquele dia em que todo o castelo Volquiar ficou preso aqui. O fato é que para um domínio poder viajar pelos reinos, ele precisa de poder próprio e o pequeno truque de João perturbou muito o núcleo do domínio. Agora que a perturbação foi suspensa, o domínio precisava de mais tempo para recuperar aquela energia que havia sido consumida. Serana gostou da espera na escuridão. Ter todo aquele tempo livre para recuperar o foco e planejar o que fazer a seguir era algo de que ela realmente precisava. A maioria dos outros vampiros voltou à hibernação, incluindo seu pai, Lord Con. Apenas alguns receberam ordens de guardar o castelo durante o período de hibernação e isso incluía o mordomo de seu pai, Ferran Sadri. Ele estava guardando o Castle Grandes de qualquer intruso e certamente mantendo um olho nela, pois havia dúvidas sobre ela ajudar João em sua fuga, apesar do fato de ela ter voltado e tudo isso e aquilo ter acontecido. Agora ela apenas se senta na varanda do castelo, bebendo um certo tipo de sangue que ela gosta e revisitando suas habilidades, poderes e magia que ela costumava conhecer. Entre a maioria dos vampiros, ela era a que tinha registro de hibernação por quase 1000 anos. Então, perguntar a Serana qual foi a coisa mais interessante que ela fez desde a hora em que acordou até agora faria dizer. Definitivamente a fuga daquele homem. Foi. E ela desvia o olhar procurando o conjunto correto de palavras. Um momento de emoção. É verdade que o tempo que ela passou com João foi curto, mas marcante para ela. De que maneira? Nunca pensei em me rebelar contra um dos meus pais. Nunca pensei que alguém pudesse se rebelar contra eles. Especialmente o pai. Ele leva esses assuntos com muito orgulho. Ver alguém se afastar dele e eu ter que continuar com a mentira realmente é algo novo. Foi um momento bastante impactante em sua personagem para ela, a garota que sempre foi criada para ser a boa filha que atende a todos os desejos de seus pais, e isso a fez perceber que ela pode se safar de qualquer coisa se colocar coragem suficiente nisso. Manter a mentira de Jun, que era sobre um homem chamado Krilon que o sequestrou, era o que ela mais gostava. Mas por que ela arriscaria? Acho que estou arriscando. Pelo risco em si. Para ser sincero, não tenho muita certeza. Como eu disse, houve uma emoção quando ele escapou e acho que o único apego persistente que tenho dessa emoção é a mentira. Um dia serei descoberto e não consigo imaginar como meu pai reagirá. Ele ficará desapontado comigo com certeza, ele vai me punir, ele vai pensar em maneiras maldosas de ferir o humano e seus aliados. Para ser sincero, não me importo com o que aconteça. Mas acho que seguirei meu próprio ritmo. Este reino me sufoca, para ser honesto, quero ver Tlariel novamente. Talvez viajar sozinho e descobrir o que fazer com minha liberdade. Se eu tiver alguma. Serana fechou seu diário e, de brincadeira, mergulhou sua longa indicadora em uma taça de sangue antes de retirá-la e sugar cuidadosamente o sangue de seu dedo. Neste quarto privado de pedra no andar de cima com móveis góticos antigos e onde há uma varanda com vista para o céu escuro de Koldarbor, ela continuou mexendo nas coisas que escreveu nos últimos 3 anos. Poemas, histórias, planos e às vezes romances e jogos. Ela era uma escritora com nada além de tempo e milhares de palavras girando em sua cabeça. A barra N, totalmente nada como pobre é o que está lutando por inspiração hoje em dia. No entanto, em meio à sua zona de pensar sobre o que escrever a seguir e procurar por qualquer coisa pequena o suficiente para deixar sua inspiração ser liberada, um enxame de morcegos entra por sua varanda e se junta na imagem de um homem. Olhos brilhantes, aparência sombria e mal-humorada. Senhora Serana, o senhor solicita sua presença. Ferran disse. Como você pode ver, estou muito ocupado. Ela respondeu. Quando eu disse a palavra pedido, estava apenas tentando ser educado. Farém falou novamente, insinuando a urgência do assunto. Serana olhou para ele com seu rosto apático enquanto saía das sombras. Sua aparência era como se ela não tivesse crescido um segundo desde o dia em que João a deixou e, apesar de seu vampirismo,
Ela era boa de se olhar, mas seus olhos eram de horror. Um olhar tão apático com aqueles olhos fez com que Serena não parecesse a jovem mulher que deveria ser, mas sim alguém com tendências estranhas e uma personalidade temperamental. No entanto, tudo isso era uma coisa e o vestido de seda carmesim que ela usava era outra coisa. Não se parecia com nada deste mundo, mas estava caindo com sua figura delineando com todos os detalhes perfeitos. Até mesmo seu penteado antiquado foi desfeito há muito tempo e ela deixou o cabelo cair para o lado sobre o ombro pálido. Enquanto ela falava, seus lábios de vinho escuro revelaram um conjunto de presas e dentes brancos de mármore. É estranho ouvir meu pai acordar e pedir para me ver. Ela disse. Ah, ele não estava pedindo para ver você. Ferran disse. O olhar apático em seus olhos lentamente se transformou em um brilho. Ferran simplesmente curvou-se levemente com a mão no peito. Ele apenas pediu que você estivesse presente para testemunhar a situação que está prestes a acontecer. Ferran disse enquanto olhava com um olho para ver como ela reage. Sua reação foi mais desapontada do que antes. Seja o que for, não estou interessado. Ela respondeu, voltando para as sombras. É o criminoso chamado Krillon que sequestrou a princesa e sabotou o domínio. Ferran disse, finalmente vendo uma reação no rosto de Serena. O que tem ele? Ela perguntou. Estamos capturando-o. Era natural que os vampiros reagissem à presença de Jon. Ele sabia que assim que chegasse a Coldarbor, as coisas começariam a ficar agitadas. O que aconteceu depois? No momento em que Jon saiu da construção em forma de pirâmide que é a Forja Negra, ele se viu cercado por uma legião de vampiros e cães da morte. Nada é pior do que um vampiro com um cachorro morto-vivo não fofo. Uma existência tão imperdoável. Criminoso. Nosso Senhor solicita sua presença no castelo Vokiar. O vampiro que liderava os outros falou. Jon inclinou um pouco a cabeça olhando o vampiro de cima a baixo. Eu sempre me perguntei quem iria aparecer. Acontece que Arkon não me viu em seus olhos e enviou alguns capangas em seu lugar. Jon disse olhando para aqueles que se atrevem a tratá-lo como uma presa. HMPH. O vampiro bufou. Nosso Senhor disse para convidá-lo a entrar, mortal. Ele não disse nada sobre cortar seus braços e pernas e arrastá-lo de volta para o castelo. Aguentar. Jon levantou a mão. Os vampiros se sentiram ameaçados pela intenção maliciosa que sentiram de Jon enquanto ele falava, mas por algum motivo, eles continuaram ouvindo. Você, mesmo para um personagem secundário, acabou de me dar uma ótima ideia. Cortar braços e pernas que é? Uma coisa dessas? HMMM. Tudo bem, filhos da puta. Vamos dançar. E ele mudou de fase bem na frente deles. Foi imprevisto para os vampiros, pois eles não esperavam que um homem simplesmente atacasse uma centena deles. Ele estava simplesmente procurando a morte com certeza. Mas por alguma razão, ele não estava sozinho. Ele foi seguido por aquele grande morto-vivo de osso. E aquela estranha matéria negra. E o estranho minotauro que estava cuspindo fogo. E aquele cajado voador que ficava disparando magia por conta própria. E aquele gato Erebeast que aparece, desaparece e claramente tem um ressentimento visível contra os cães da morte. Era para ser apenas um cara e eles iriam atacar e capturá-lo, mas o líder vampiro se viu sendo erguido pelo pescoço com uma estranha incapacidade de mover seus membros. Isso era tudo uma coisa e quando uma estranha criatura com uma aura daédrica, 2 chifres poderosos apareceram. Os vampiros ao redor foram quase aniquilados em um ritmo assustador. Jon sorriu vividamente por trás de sua máscara enquanto descansava, Bloodskull, em seu ombro com os braços e pernas do vampiro que ele estava segurando caindo no chão. Se você quer minha opinião, eu diria que vocês são mortais também. Nada sugere que você possa viver depois que uma lâmina espetá-lo. Você. Você vai. Sim, sim, pensei tanto. Jon esfaqueou o vampiro e o cortou ao meio, matando-o permanentemente de uma vez por todas. Estou realmente decepcionado com você, Arkon. Estou mesmo. Jon falava normalmente, mas sua voz ecoava nas proximidades.
E quem teria pensado, sua provocação funcionou. De repente, não apenas uma mera centena desta vez, mas literalmente milhares e milhares de vampiros. Era todo o clã Volquiar e seu senhor, o próprio Arcon Volquiar. Tudo bem. Jon olhou em volta pensando que ele poderia ter abusado da sorte desta vez. É bom ver vocês, pessoal. Seu gesto de boa vontade foi recebido com ainda mais olhares, mas ninguém se atreveu a fazer nada com Arcon presente. Arcon estava presente entre todos os seus tenentes. Ele era alto, não tão alto quanto Jon, mas ainda se destacando entre a multidão que usava um uniforme gótico idêntico de vampiro. Ele ficou em silêncio, mas sua raiva era visível em seus olhos brilhantes. Sua barba e cabelo podem parecer limpos, mas suas expressões ocultas começaram a afetá-los, fazendo-o parecer um demônio enlouquecido. Filha, foi ele quem te capturou? Sim, pai. E aqui está ela. Serana. Ela olhou friamente para Jon, a quem ela nunca mais queria ver. Um tolo iria contra seu pai. Um tolo faria isso 2 vezes. Um tolo ultraviria sempre estar atenção ao seu aviso. Oh, é você, pequenas presas fofas. Jon disse corajosamente, sorrindo, mas sabendo que ninguém iria ver, ele teve que ser educado o suficiente para remover a máscara ele mesmo. Muito tempo sem ver. Foi um pouco estressante para Serana ver Jon agindo assim com ousadia, não que ela se importasse. Agora, seu pai sabe que era tudo mentira. Ela lançou um olhar para o pai apenas para vê-lo ainda mais calmo do que antes. Ele estava até sorrindo levemente. Espere. Ele sabia o tempo todo. Serana sabia que esse momento chegaria, mas pensar que estava lá o tempo todo. Jon deve ser. Sorrindo de volta. Serana ficou perplexa com a situação, mas ela não deixou transparecer em seu rosto. Ela ergueu o queixo mostrando superioridade para o resto daqueles que estavam apenas sabendo do fato de sua mentira enquanto observavam o que Jon estava prestes a fazer a seguir. O maldito patife nem olhava mais para Arcon. Seus olhos estavam grudados nela como se ele pudesse ver além de seu vestido de seda carmesim, a julgar pelo sorriso sujo em seu rosto. Pequenas presas fofas, acho que adorei esse vestido. Ele falou. Na verdade, ele estava cercado por todos os vampiros do clã Volquiar e tudo o que ele fez foi cobiçar a princesa deles na frente de seu pai. Se isso não fosse Dari, ninguém saberia o que mais é. Em tal situação, até mesmo Serana estava em conflito. Ela arriscou a vida para deixar uma mensagem para ele na cidade oca dizendo-lhe para deixar tudo e fugir para os confins de Tariel. Mas ela não apenas voltou, mas também ficou na frente de seu pai falando bobagem. Parecia que seu gesto de boa vontade não foi apreciado, sentimento que a deixou muito decepcionada. Chega de perder tempo. Naquele momento, Arcon parecia ter perdido a paciência. Ele ergueu a mão e uma força incrível preencheu o espaço ao seu redor. Essa força correu em direção a Jon procurando-o, cercando-o, reivindicando sua vontade e quebrando qualquer resistência que lhe pudesse oferecer. Assim que o tocou, começou a desaparecer. Era como se um grande rio de repente encontrasse um poço sem fundo. O rio é teimoso e forte com o objetivo de encher o poço e passar por cima dele, mas o poço simplesmente passível recebendo o que lança como se não houvesse limite. Você terminou? Jon perguntou. Olhando em seus olhos, as coisas não pareciam mais normais ali. Eles eram negros, um breu eterno que engoliria toda a luz. Não importa o quanto Arcon tente destruir a habilidade de Jon de revidar, Jon simplesmente desafiaria todos os tipos de poder. Ficaria ainda mais resistente com o tempo. Foi quando o rio percebeu que não há como encher esse poço sem limites. 3 anos. 3 anos mortais. Arcon não falou com raiva, mas como se estivesse orgulhoso de Jon. Você costumava ser algo parecido com um verme. Agora, olhe para você. A raiva de Arcon se intensificou e mostrou mais sinais de velhice, o que não era comum para um vampiro, pois desafia todo o propósito do vampirismo. Mas Arcon manteve a aparência digna do rei que costumava ser. O monstro dentro dele vivia muito tempo na solidão e agora sentia a presença de outro. Ele era um dos poucos cuja raiva e excitação eram a mesma coisa. Olhe para mim.
João finalmente prestou atenção em Arcon. Eu pareço um homem sem planos para você? Arcon sentiu ainda mais desafio de João desta vez. Plano. Só quem é fraco busca isso. Contra o absoluto, todos os planos são inúteis. Todos os esquemas são vãos. Toda resistência é perda de tempo. Ele disse. É assim mesmo? João perguntou. Ei. É, criança. Você vai aprender. Você é um filho do destino assim como eu, mas seja qual for o destino que você tem, não será igual assustar o olho do dragão. Arcon disse essas três últimas palavras quando apareceu de repente na frente de João e com um único movimento de sua mão, L. Clank. Atingiu algo metálico. Demorei um pouco para criar isso enquanto esperava por você. O que você acha do meu artesanato? João falou. Mas onde é aqui? Serena olhou em volta apenas para ver uma mão vindo gentilmente por trás e segurando seu queixo enquanto seu polegar acariciava seu lábio inferior de brincadeira. Era um mistério como essa mão alcançou, mas sua presença era muito clara atrás dela. O pai dela está certo. João parecia ter crescido desde aquela época. Ele cresceu drasticamente. Mas que tipo de crescimento é esse? 3 anos e ele é capaz de olhar nos olhos do pai dele e trocar palavra por palavra. Isso não é o que ela pensou que aconteceria. Enquanto isso, Arcon ficou perplexo com as ações de João e com a robustez da coisa que ele acabou de acertar. A criatura era grande e insanamente robusta. Mesmo um golpe de força total de Arcon não o arranhou. Essa coisa é obra sua. Quase indestrutível. Shikio, cujo corpo agora é feito de um dos metais mais resistentes que existem, conseguiu parar um golpe completo de Arcon. Ele estava incrivelmente chateado com João e queria ferrar com ele, mas Arcon estava em seu caminho. Cego de raiva, Shikio segurou o braço com o qual Arcon o atingiu. Shikio começou a voar por algum motivo. De volta ao nível do solo, Arcon, que parecia ter jogado o braço, olhou para trás sem graça para João. Ele ainda é o mesmo maldito idiota. Acho que devo trabalhar nele por dentro da próxima vez. João monólogo enquanto sua outra mão começava a deslizar pelo vestido de Serana. Serana enrijeceu de medo enquanto Arcon franzia a testa e o resto dos vampiros não podia mais tolerar isso. Pega aquele mortal. Arcon disse, mas ele nem precisava dizer muito, já que todos os vampiros nas proximidades estavam atrás de João no momento em que ele apareceu atrás de Serana de qualquer maneira. Ainda. Rasgar João não estava molestando Serana nem nada, mas sim, ele arrancou seu vestido de seda carmesim. Arg! Serana gemeu de dor como se sua carne estivesse sendo arrancada dela. Naquele momento, cada vampiro estava a uma fração de segundo de distância antes que João mudasse de fase para longe novamente. Em sua mão, ele apareceu com o vestido de seda carmesim que agora está rasgado. Era um vestido tão bonito, mas por dentro parecia horrível como se fosse feito de alguns órgãos e sangue. Parecia que essa maldita coisa estava presa em Serana há algum tempo. Não. Devolva. Ela caiu de joelhos. Seu corpo foi dilacerado por ferimentos estranhos, mas ela parecia não se importar com nada disso. Como muitos dos vampiros se reuniram para protegê-la, Arcon mostrou uma pitada de surpresa e perplexidade. Ele reconheceu a aura amaldiçoada desse vestido vermelho que ela usava, mas não sabia que era um pedaço daquela coisa. Pequenas presas fofas, lamento ter sobrecarregado você com tal coisa, Gula. Não é seu pecado suportar. Não. Ela se sentiu muito enfraquecida, mas não conseguia parar. Eu quero. Este foi um desenvolvimento inesperado em todas as frentes. João sabia que essa coisa amaldiçoada ainda estaria viva de alguma forma e esperava que Serana trouxesse para ele, mas não dessa forma. O Bloodvine que cresceu nele desde aquela vez que ele estava preso em uma árvore Briareart. Esta videira sofreu tantas mutações que se tornou um parasita que se alimenta dele. Isso mesmo, um parasita. João usou o fato de que Raiz se tornou um parasita para devorar todo o poder do domínio de Arcon e enquanto Arcon pensava que havia se livrado dessa coisa há muito tempo, Serana pegou uma parte dela para si mesma. Ela alimentou aquele parasita com seu próprio sangue e o cultivou em seu corpo. Veio para se alimentar dela e,
Ao mesmo tempo, deu a ela poderes estranhos e a tornou imune à maioria dos efeitos colaterais do vampirismo. Afinal, ele se alimentou do domínio de um Lorde Vampiro por quase um ano. Essa coisa é muito compatível com os vampiros e o tornou perfeito o suficiente para um vampiro cultivar seus poderes ainda mais. Mas eles tiveram que compartilhar esse poder com aquela coisa. No entanto, há uma grande falha. Este objeto vivo só responde a uma pessoa e apenas uma pessoa. É aquele homem. Como o dono deixa o cão amarrado ao algures, o cão vai sempre cumprir os seus deveres porque é para isso que servem os cães e até que o dono chegue, o cão vai abanar o rabo a quem o alimentar. Mas lembra-se sempre da primeira mão que o alimentou como mestre. João disse enquanto rasgava o vestido, fazendo-o gritar ao invés do som de tecidos rasgados. Os vampiros também não deixariam João fazer o que queria e não importa o que ele dissesse ou fizesse. As ordens eram para prendê-lo mesmo com o custo de suas vidas. Assim como um casal de vampiros atacou João em um enxame de morcegos, o vestido ensanguentado na mão de João começou a se fundir de repente com seus braços. Os vampiros pegaram João e começaram a cravar os dentes em seu pescoço e braços, mas era como se estivessem mordendo metal. O olhar no rosto de João mudou, os artefatos que ele soltou e até mesmo Jaques e o Chique caído foram varridos na sombra de Nefertiti quando ela se retirou para dentro do cubo de João depois que viu seu sorriso se transformar em uma expressão cruel. E ele desapareceu. Ele desapareceu. Mesmo os vampiros que o seguravam não podiam mais senti-lo. Então, seu som veio de algum lugar desconhecido, não importa para onde todos olhassem. Este é o poder de uma filha de Kodarbor. A declaração em si era sinistra e as vibrações arrepiantes que davam fizeram os vampiros perceberem que estavam jogando o jogo de João o tempo todo. Sem qualquer aviso, aqueles dois vampiros que acabaram de atacar João foram levantados no ar e enquanto lutavam, um deles foi mordido pelo pescoço e como um saco de suco, encolheu por dentro em um instante como se tivesse sido esvaziando de conteúdo dele. A mesma coisa aconteceu com o segundo vampiro, mas desta vez, a identidade da coisa que o segurava e o transformava em uma casca apareceu. A única coisa familiar sobre aquela coisa eram os cabelos ruivos e os olhos azuis que são idênticos aos de João, mas o corpo em si não era o de um humano. Ninguém poderia deixar de comparar essa coisa com João. João tinha 7 pés de altura, mas essa coisa tem 8. João tinha pele lisa, mas essa coisa tinha uma rede de vasos sanguíneos cobrindo-o. João era o autoproclamado jovem mais bonito de Tariel, mas isso é coisa de pesadelo com sua estrutura óssea irregular e corpo indefinido. O segundo vampiro foi sugado e se desfez aos pés daquela coisa. Ele tinha sua longa língua irregular lambendo todos os vestígios de sangue em seus lábios enquanto ele olhava em volta para os outros vampiros como um lobo olhando para um rebanho de ovelhas e sua voz dava arrepios ao mundo ao seu redor quando ele disse: "Ah! Como as viradas chegaram! Traço, gula, quebriare arte vampírica essence barra inversaú 0013, servo gore. Kirin Saga capítulo 572 sem glutão bango o som de algo macio batendo contra o metal ecoou no espaço ao redor. Cada golpe foi seguido com uma força que quebraria as costas de um mamute, mas o material estranho do chão resistiu muito bem. O sangue espirrou por todo lugar quando o próximo golpe veio e pedaços de carne viva começaram a voar e então se juntaram como mercúrio líquido. Nefertiti pularia rapidamente, recolheria aqueles pedaços de carne em um recipiente de vidro e escaparia antes que o próximo golpe aterrissasse. No centro da cena, o corpo de um jovem estava simplesmente ajoelhado de exaustão com lâminas, lanças, flechas e todos os tipos de fragmentos de metal saindo dele. Com seu braço normal, ele segurou o último pedaço de carne estranha de seu outro braço e bateu no chão com tanta força que uma montanha se partiria. Eventualmente, aquele pedaço de carne voou e Nefertiti o pegou a tempo antes que ele voltasse para João. Esse filho da puta é problemático pra caralho. João segurou seu corpo lembrando da dor sem sentido que ele acabou de passar. O quinto picado mortal, a gula. Provavelmente o mais problemático do grupo. Ele não consegue imaginar criar a inveja ou a preguiça para serem tão indisciplinados quanto a gula.
Oma. Todos reunidos. Nefertiti apareceu em sua forma humana ao lado de Jon enquanto segurava uma grande jarra de vidro reforçada com metal anão em suas extremidades com um pedaço vivo de carne tentando se libertar de dentro. Jon pegou a jarra e ergueu o dedo médio. Foda-se. Jon jogou a jarra fora e literalmente removeu uma lâmina que estava atravessando seu torso enquanto ele se apertava com força de dor. Você mudou seus órgãos de novo? Perguntou Nefertiti. Era um risco que eu estava disposto a correr. Ele respondeu com uma piscadela fria. Sem graça, ela puxou uma ponta de lança de seu ombro. Oxe. Não, você não deve. Ele uivou de dor, fazendo entrar em pânico e apunhalar a ponta da lança de volta onde estava. A dor era ainda mais devastadora, mas Jon manteve-a e sorriu dizendo-lhe para se afastar e deixar com ele. Assim que ela se protegeu do outro lado da sala, Jon se levantou e concentrou sua energia interior em seu núcleo antes de expandi-la lentamente Bam! Uma forte onda de choque veio de dentro quando cada pedaço de arma que o perfurou voou como balas e seu corpo se recuperou rapidamente. Seu vigor transbordante se manifestou em vapor subindo de sua estrutura muscular diabólica quando ele começou a estalar a articulação para aliviar a tensão. Esse seu corpo ainda não é imortal? Nesse ponto, Shikyu abordou Jon com cautela. Eterno, não imortal. Imortalidade é uma coisa da alma, mas corpos eternos são aqueles que nunca experimentam degradação em suas mutações genéticas. Então, a menos que seja completamente destruído além da recuperação, minha vida nunca será extinta. Jon explicou. HMMM. Isso não é imortalidade. Shikyu não pareceu entender. De certa forma. Talvez. A própria imortalidade é quando você é impossível de ser extinto mesmo sem um corpo e sua alma atinge um grau de invencibilidade que está além do que é possivelmente descritível. Essa coisa que você chama de imortalidade das criaturas dédricas é basicamente ficar preso em um círculo de reencarnação feito para almas menores que são fáceis de administrar e manipular. Isso parece confuso. Shikyu tentou coçar o queixo com os dedos metálicos, mas sua pele metálica fez com que o arranhão produzisse uma faísca. Ele olhou entre si e sua cabeça. Em seguida, olhou para Dom. Eu disse a você. Fácil de manipular. Eu apenas dei a você um corpo inquebrável e pensei que você pode manter sua posição contra um dragão apenas para descobrir que você está sendo jogado ao redor por um maldito vampiro. O quê? Este maldito corpo que você me deu é tão doloroso quanto dormir com um Dedra de Apócrifa e o vampiro que me jogou por aí é um Lorde Vampiro nada menos. Sem desculpas. Estou começando a repensar meu investimento em você. Você não se sente envergonhado? Jon agiu como se tivesse sido injustiçado de repente. O que? Seu mortal sem vergonha. Você me fez fazer todas aquelas coisas horríveis. Não há um humano tão mau quanto você. Um Daedra inocente como eu era. Cale a maldita boca. Nunca tente manchar meu bom nome. Jon expulsou Shikyu de seu santuário e voltou a cuidar de seu corpo. Sua ação astuta, de colocar a culpa de ser inútil em Shikyu antes que este encontre algum problema com ele pelo processo de reforjamento pelo qual o fez passar, foi um movimento de chefe ruim de livro didático. Ainda assim, ele deu a Shikyu uma formidável habilidade de defesa e 2 chifres de dragão. Através disso, ele criou o escudo de carne perfeito. Os 2 chifres de dragão têm um uso que apenas Jon conhecia, mas ele guardou para si mesmo por enquanto. Ainda assim, a pergunta do milhão septis é: o que em Oblivion aconteceu entre Jon e os vampiros? Em Oblivion, Jon queria enfrentar Arkon em um 1v1. Mas Arkon parecia estar insistindo em torná-lo um honroso 1000v1, com o qual Jon concordou instantaneamente. Vendo uma horda de vampiros atacando da esquerda, direita, cima, baixo, frente e por trás, Jon usou o poder de Gula, e atacou os vampiros antes que eles pudessem prendê-lo. Na verdade, sua aparência quando ele se combina com Gula, não se compara a nada neste mundo. Sua aparência externa era extrema mesmo para um vampiro imeiro. Gula era muito forte em comparação com qualquer metal conhecido. Resistiu aos golpes de qualquer exército, mas como todos os seres vivos,
tem um limite de resistência. A falha de Gula é sua fome de devorar o próprio Jon. Quando Jon foi capturado pelos renegados e oferecido ao bosque Briareart, ele escapou alimentando-se do bosque em vez de fazer o bosque se alimentar dele. As malditas árvores Briareart já estavam maduras, então não podiam lidar com Jon agindo como um parasita em seus poderes, mas apenas uma pequena parte imatura da árvore conseguiu evoluir graças a Jon e lixiviar sobre ele se tornando um parasita no parasita. Este pequeno parasita selou a maioria das habilidades de Jon e não pôde ser removido, exceto pela interferência de um príncipe daédrico, a coisa que comprometeu Jon aos vampiros de Volquiar e levou ao despertar precoce de Serana. Para escapar, Jon usou o parasita para sabotar a energia do reino dos vampiros. Serana estava ciente do plano de Jon e o ajudou contra seu pai. O sonho de longa vida de seu pai colocaria todas as criaturas do mundo contra os vampiros de todos os clãs e tipos, da mesma forma que as coisas aconteceram 2000 anos atrás com a marinha Alflags, quando os Loads de Trás tentaram matar toda a vida em Tariel com uma praga. Na verdade, a única razão pela qual Serana pediu a Jon para escapar nunca foi um interesse mútuo, mas sim para frustrar o plano de seu pai. Até Jon sabia disso. O que Jon não sabia até ontem era como Serana se apegou ao parasita Briareart. Isso o leva de volta àquele momento. Aquele momento em que ele estava cercado por vampiros e sendo atacado por todos os cantos como um monstro-chefe. O que era verdade a julgar pelas coisas que ele fazia, Gula não apenas deu a ele poderes semelhantes aos de um vampiro, mas também possui uma forma de besta própria. Ele ainda tinha a mesma força supressiva que selou sua magia e aura, mas tinha uma variedade alternativa de canais mágicos. Se Jon usar direito, ele terá acesso a alguns poderes que não são humanamente possíveis. Na verdade, essa atualização foi inesperada para Jon, mas ainda assim bem-vinda. O que eu não entendo é como isso pode se tornar tão vampírico. Eu sabia que a Gula não pereceria facilmente, pois continha partes da minha alma viva e eu seria capaz de recuperá-la mesmo que fosse transformada em pó, mas nunca pensei que alguém seria capaz de influenciá-lo além de mim. Jon disse e se virou. Como você pôde fazer isso? Bang, além da inquebrável cela de vidro encantada, uma terrível monstruosidade de uma jovem bateu nela com seu dano. Seu corpo estava nu, cheio de arranhões e seu rosto estava ficando horrível com seu corpo ficando cinza e rígido. Desista, Serana. Não vai quebrar. Bang, crack, droga. Quando o vidro quebrou, ele começou a se recuperar lentamente mais uma vez, o que a deixou mais furiosa. Serana foi realmente capturada e colocada em uma cela de teste. Pode parecer estranho, mas quem fez mais estragos contra os vampiros ontem não foi Jon, mas sim ela. No momento em que Jon rasgou aquele vestido carmesim dela, fez com que cada corrente sanguínea em seu corpo fosse rasgada com ele. Ela fez algo para si mesma usando Gula, e uma vez que foi separado dela, não demorou muito para ele entrar em histeria e começar a ficar furiosa. O transe em que ela entrou foi tão forte que ela continuou correndo em direção a Jon como uma louca e Jon continuou evitando e matando vampiros enquanto escapava dela no modo besta da Gula. Ela nem mesmo diferenciou seus aliados e atacou seu pai quando ele tentou impedi-la. Loraco entrou em sua forma de Lorde Vampiro imediatamente e convocou um Sol Proibido para atacar Jon e Serana, mas o que ele não considerou aconteceu a seguir. Quando Jon usou Serana e Akon como uma distração um para o outro e abriu um portal para escapar. Antes de puxar Serana para o Cubaven, ele viajou de Coldarbor para os Miriar Reais of Revelry e de lá para Quagmire. Em seguida, abriu vários portais e escapou em um aleatório para se encontrar em algum estranho reino de terrenos baldios congelados. Ele continuou expandindo suas fugas através de vários portais até retornar a Coldarbor pois ficou tudo vazio. De lá, ele abriu um portal de volta para Nirn. Com Serana incontrolável, ela parecia ter se cansado dentro de uma sala com vidro lacrado que não pode ser quebrado, pois redireciona perfeitamente todos os choques que recebe. Então, Cut Littlefangs, podemos, por favor, tire-me daqui. Ela não estava com humor para conversar, especialmente com alguém tão frio quanto Jon. Eu só queria dizer.
Devolva. Devolva. É meu. Não importa o que ele diga, ela parecia ter sido dominada por algum tipo de insanidade. John recuperou o frasco de selamento no qual Gluttony estava preso e observou de perto. O estranho pedaço vivo de carne estava se movendo freneticamente tentando fazer qualquer coisa. Ele se transformaria em sangue de licor por algum tempo, então se tornaria uma fibra semelhante à seda no próximo. Na verdade, é altamente instável. John observou tanto Serana quanto Gluttony. Gula é um parasita que faz de Serana um hospedeiro, mas se o hospedeiro apresentar tais sintomas, isso só pode significar vício. Era verdade que John nem mesmo conseguiu entender em 1 ou 2 segundos de percepção. Ele continuou olhando para Serana, que estava batendo a testa no vidro até que ele quebrou e realmente a machucou no momento em que ela se machucou e o sangue escorria de sua testa. John observou enquanto ela lentamente via seu sangue no vidro e começou a lambê-lo como um animal, mas pelo que ele podia dizer por suas expressões, isso nem a deixou satisfeita. Em seu cubo espace, John tinha muitas coisas. Basicamente, todas as suas ferramentas e notas secretas foram armazenadas aqui. Ele rapidamente começou a vasculhar seus últimos pertences e recuperou uma poção de sangue, algo tão bom quanto um humano para vampiros. Ele tentou oferecer um pouco da poção para Serana em um filhote, mas a reação dela foi: imundidade. Tire isso de mim. Ela se enfureceu e não se acalmou até que notou Gula, selado em sua jarra não muito longe de sua cela de vidro. Ela continuou focando nisso como se estivesse tentando dizer alguma coisa. John observou enquanto ela se concentrava quase demais antes de se frustrar mais uma vez. Ele não escuta. Não escuta. Isto. John observou mais de perto e inclinou a cabeça. Fascinante. Uma filha de Cloudarbor, o posto mais alto que um vampiro pode alcançar e vê-la reduzida a uma mera viciada. Mesmo John não pôde deixar de ter um momento naquele sofrimento pelo qual ela estava passando. Ei! Ele estalou os dedos para chamar a atenção dela. Freneticamente, ela moveu os olhos em direção a ele. Em seguida, seu corpo quase instantaneamente antes de olhar para ele de forma assassina. Você. Você. Ela bateu o braço contra o vidro mais uma vez e falou: Devolva. Não quer gozar. Não quer mais você. Quer. Eu. John respondeu apaticamente. Não. Suas expressões ficaram desanimadas quando John quase pôde ler toda a tristeza em seu rosto. Cutilitli Fangs. Serana. Eu realmente sinto muito. Ela estava tendo uma espécie de crise existencial. John podia entender por quê, de fato, ele sabia um pouco do sofrimento dela, algumas coisas que ela não costuma dizer. Ela é apenas uma criança grande com presas e garras. Outra alma quebrada. Tudo bem. Por que não experimentamos este? John disse enquanto trazia outro copo e começava a enchê-lo com o conteúdo da poção de sangue. Não. Não, não, não. Não dá. Não dá mais. Dá nojo. Serana agora pode ser o primeiro vampiro já visto a rejeitar o sangue. Sua visão era miserável de se ver. Não se preocupe, eu só vou tentar algo que pode te dar um pequeno impulso. John disse quando terminou de derramar o sangue no copo. Ele então pairou lentamente com o dedo sobre o copo e uma pequena ferida se abriu na ponta do dedo sem a necessidade de usar uma lâmina. Uma pequena quantidade de seu sangue começou a se acumular em torno de seu dedo e, lenta e cuidadosamente, caiu no copo de sangue. A sensação em torno de sua única gota de sangue era insana. John atingiu o auge da humanidade em termos de físico. Então seu sangue é incrivelmente poderoso. Ele lentamente carregou o copo, colocou-o na escotilha sobre o escudo de vidro e o contornou em direção a Serana. Não. Não vai funcionar. Vai. Ela continuou dizendo isso e segurando a cabeça com dor, mas no momento em que sentiu o cheiro de sangue, seus instintos correram e antes que ela pudesse perceber, o sangue estava escorrendo por sua garganta. Vê-la reagir dessa maneira. Ver a si mesma reagir dessa maneira, foi um choque e um romance para John. Meu. Meu. John se agachou na frente de Serana, que estava de quatro olhando para ele com espanto. O que?
O que acabou de acontecer? Ela perguntou. Parece. João tocou seu lábio inferior enquanto pensava. Então se virou para Gula, que ainda estava selado. Parece que essa merdinha pode reproduzir o efeito do meu sangue. Enquanto meu sangue pode dominar as mentes dos vampiros inferiores, uma filha de Koldabor pode se tornar viciada. Se for exposta a isso por, digamos, 1 ano. João levantou uma questão muito incompreensível, mas ele tinha certeza que esta era a resposta certa. Ele recuperou Clotoni dentro do jarro e o ergueu na frente de Serana. Parece que temos que pegar você. Ah! Gluton Frey. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.